Você já reparou que agora tá todo mundo na internet falando que quer um novo filme do Homem-Aranha do Andrew Garfield? Tá todo mundo dizendo que julgou os filmes dele errado. Tá todo mundo dizendo que ele é sim brabo demais. Mas por que isso tá acontecendo? Por que agora todo mundo resolveu gostar do Homem-Aranha do Andrew Garfield? Bom, bora lá que eu te explico no detalhe. Vem comigo! Oi nerds, eu sou o Ian e seja muito bem-vindo. Galera, a real é que é a seguinte: esses últimos dias eu tô vendo muita gente, mas muita gente na internet falando bem do Homem-Aranha do Andrew Garfield, que tá curtindo ele, que julgou errado os filmes dele e tudo mais, tá? E tem sim uma épica de uma explicação pra isso, tá? Que inclusive justifica os filmes do Tom Holland, porque sim, também tem muita gente falando que julgou errado os filmes do Tom Holland, que ele é sim um Homem-Aranha incrível também. Bora lá que eu vou te explicar de modo que uma coisa liga a outra e você vai ter um bônus. Você vai entender o Aranha do Andrew Garfield e o Aranha do Tom Holland, o porquê que essa galera acha que julgou errado e o porquê que agora reconhecem sim ambos como épicos, e não apenas o Homem-Aranha do Tobey Maguire, tá? Todos os Homens-Aranha fizeram papéis absurdos e tem sim um potencial enorme, tá? Vamos lá que eu vou explicar. Só deixa aquele likezão aqui embaixo. Desce aqui embaixo, manda aquele like, se inscreve no canal e já vai comentando pra gente qual é o seu aranha favorito depois de ver Homem-Aranha 3, tá? Tem que ver Homem-Aranha 3 primeiro, tá? Não pode tirar as conclusões antes. Por favor, assista ao filme se você ainda não assistiu, tá? Aliás, esse vídeo tem spoilers e aí você já vai comentando qual é o seu Homem-Aranha favorito depois do filme também. Olha lá, rapaz, tirar as conclusões antes você não pode, porque o filme, que nem eu vou falar aqui no vídeo, meio que trouxe o que tinha que trazer pra mostrar de vez o potencial de todos os aranhas, né? Que até então estavam mascarados, né? A gente só conseguia ver com clareza o Tobey Maguire. Vamos lá! A grande verdade, galera, é que até esses dias atrás, o Tobey Maguire era o aranha mais brabo pra muita gente. E ele continua sendo, tá? Eu quero dizer que ele tinha os holofotes muito virado pra ele, tá? De modo que o aranha do Andrew Garfield e o aranha do Tom Holland, não. E tipo, não era um nãozinho, era um nãozão, tá? A galera não gostava mesmo dos caras. Era uma pequena parcela dos fãs que curtia o Homem-Aranha do Andrew Garfield. Inclusive eu tô por meio, tá? Eu sempre gostei muito do Aranha do Andrew Garfield. Mas enfim, vamos seguir. E também uma pequena parcela que curtia o Homem-Aranha do Tom Holland. E tem uma explicação pra isso, galera. Até o momento, ou seja, antes de Homem-Aranha 3, a gente tinha que o Homem-Aranha do Tom Holland era um Homem-Aranha fraco, que não tinha responsabilidades. Não sabia o que era responsabilidades, tinha tudo na mão, tinha grana, tinha tecnologia, não tinha feito ali o traje dele como os aranhas, né? Sabe, aquele lance de correr atrás, de fazer o traje, de desenhar, não tinha isso aí não. Ele tinha ali, pô, um trajezinho lá no começo, né, de Homem-Aranha de volta ao lar e tudo mais, mas logo em seguida já ganhou o traje do Tony Stark e tudo mais, e aí seguiu uma onda enorme de tecnologias. Enfim, não era o Homem-Aranha que deveria ser, saca? Assim como o Homem-Aranha do Andrew Garfield tinha um roteiro fraco. O filme não recebeu um desenvolvimento que deveria. O Andrew Garfield não teve o seu terceiro filme, né, o espetacular Homem-Aranha 3 e tudo mais. Então a gente tem que concordar que os holofotes estavam todos virados para o Tobey Maguire todo esse tempo. Existia apenas uma pequena parcela que curtiu os outros dois. Foi quando chegou o Homem-Aranha 3 e mostrou pra gente que o Homem-Aranha do Tom Holland agora assume responsabilidades, sabe o que é perder, construiu o traje dele e foi pra luta, galera. Tem que trabalhar, agora tem que pagar aluguel, não tem grana, não tem traje tecnológico. Agora sim ele assumiu o papel de Homem-Aranha que eu, que você, que todo mundo queria ver. Então a gente ganhou uma fanbase absurda pro Homem-Aranha do Tom Holland, que antes sequer sonhávamos que iria existir. E agora, também, né, com a participação do Andrew Garfield em Homem-Aranha 3, você, eu, todo mundo pôde ver que, detalhe, aquilo sempre teve ali, mas Homem-Aranha 3 mostrou pra gente, né, tirou aí o tampão dos nossos olhos pra que ficasse claro, mas dava pra enxergar antes. Mas enfim, né, Homem-Aranha 3 foi necessário. Não tiro também a responsabilidade dos caras de provar isso pra gente, tá? Tinha que provar, provaram. O Homem-Aranha 3 chegou cumprindo o seu dever de tirar ali o tampão dos olhos e mostrar pra gente que sim, o Andrew Garfield é um Homem-Aranha que merece respeito.
O cara é brabo. Ele é sim um ótimo Homem-Aranha. Ele tem sim uma história boa. Pode ter faltado um pouco de roteiro pro filme dele, um pouco de um bom desenvolvimento, mas tem potencial. O cara ama o papel. Ele faz muito bem, galera. Ele brilhou muito em Homem-Aranha 3. O Andrew Garfield mandou bem demais. Ele ama o papel, isso a gente pode ver. Ele tem roteiro, sim, tá? Ele pode não ter tido nos filmes, mas ele pode ter. Homem-Aranha 3 deixou um gancho pra uma nova história dele, absurda. Momento de redenção. Ele perdeu a Gwen Stacy, ele perdeu o Tio Ben, ele perdeu o seu amigo, né, por ter virado um vilão. Ele perdeu muita coisa também. Agora ele tá num processo de redenção, né? Ele tá se recuperando de ter perdido tudo isso e de ter se tornado um Homem-Aranha vingativo. Galera, é uma parada que poderia ter sido explorada já. Você consegue entender? Só que Homem-Aranha 3 foi necessário para mostrar pra gente que isso tem de ser explorado. Ou seja, Homem-Aranha 3 apenas mostrou pra gente de uma forma clara o que já estava escrito nos filmes do Andrew Garfield. Entendeu? Por isso que brotou do nada essa enorme fanbase pro Homem-Aranha do Andrew Garfield. Agora a galera pode ver o que pouquíssimas pessoas viam antes no Homem-Aranha do Andrew. Voltando um pouquinho pros filmes do Tom Holland, para conseguir te explicar melhor a importância de Homem-Aranha 3 para ele também, tá? Se você reparar, tem mó galera falando que julgou sim errado os filmes do Tom Holland, porque o primeiro e segundo filme dele foram pra trazer um pouco de responsabilidade pro herói, pra ir amadurecendo ele aos poucos, pra mostrar pra ele o que era a vida real mesmo, aos pouquinhos, galera. Em Homem-Aranha 3, isso chegou como? Uma pancadona nele. Isso chegou pra mostrar de vez. Ele perdeu pessoas nesse filme realmente hiper importantes. Ele fez escolhas realmente hiper importantes. Esse, né, Homem-Aranha 3 foi o filme de gancho que transformou a vida do Homem-Aranha do Tom Holland. E agora, o quarto filme dele, Homem-Aranha 4, né, que tá chegando aí, acredito eu, que vai ser Homem-Aranha 4, que tá chegando do Tom Holland, vai ser equivalente ao primeiro filme do Tobey Maguire. Vai ser equivalente ao primeiro filme do Andrew Garfield. Os caras entrando ali na faculdade. Trabalhar, galera. Ter que pagar aluguel. Assumir mais responsabilidades logo de cara. Você consegue sacar? Os filmes do Tom Holland estavam sendo jogados errados até agora. E não, a culpa não é dos fãs, tá? Porque a gente até então não tinha essa visão. Ou seja, galera, o Homem-Aranha que eu queria, que você queria, que todo mundo tava cobrando do Tom Holland, deve ser cobrado agora, porque é nesse momento em que se inicia a história do Aranha do Tom Holland, em que ele realmente já sabe o que é perder, que ele tem que ir atrás das responsabilidades, estudar, trabalhar, tudo ao mesmo tempo, ter que pagar aluguel. Você consegue entender? Os filmes anteriores dele foram preparatórios para esse terceiro de Homem-Aranha No Way Home, ou seja, não são filmes ruins, são filmes bons e bons, né? Inclusive esse último, que é Homem-Aranha 3, é épico, né? Maravilhoso. Você consegue sacar? Filmes preparatórios que mostraram no terceiro eles justificaram os anteriores, justificaram a falta de responsabilidade que o Homem-Aranha do Tom Holland teve nos anteriores. Homem-Aranha 3 é de uma importância absurda por conta disso. Ele justifica os filmes anteriores do Tom Holland, tornando eles filmes bons também. Filmes que deveriam ter acontecido. Ele deveria ter sido garotão naqueles filmes, agido sem responsabilidade. Ele deveria ter tido muitas mordomias para que agora ele entendesse o que é viver sem uma casa, pagar um aluguel. Você consegue sacar, velho? Do mesmo modo que isso influencia no Andrew Garfield. Começou a brotar fã pro Tom Holland e pro Andrew Garfield como Homem-Aranha por conta disso. Agora, o tapão que tava no olho dos fãs, né, que eu acabei de comentar, foi retirado, galera. Homem-Aranha 3 veio pra mostrar de uma forma clara isso pra gente. Tudo isso que eu expliquei pra vocês agora, Homem-Aranha 3 explica pros fãs. Entende? Do mesmo modo que o que antes estava escrito, mas muita gente não conseguia enxergar do Andrew Garfield, de ser sim um Homem-Aranha com grande potencial, pode ter pecado lá no passado, com um roteiro meio fraco, um desenvolvimento meio ruim, não ter seguido com os filmes dele e tudo mais. Mas não deixa de ser um Homem-Aranha que tem potencial, um Homem-Aranha que tem história, um Homem-Aranha que perdeu muita coisa, um Homem-Aranha que agora tá no processo de redenção. Cara, olha que história épica pra gente ver nos cinemas. Não deixa de ter isso, de ter esse roteiro pra trabalhar. É um Homem-Aranha que tem tudo isso. E Homem-Aranha 3 mostrou pra gente
Saca? É por isso que do nada brotou fã, tá? É uma galera que iria curtir, mas que só pôde enxergar tudo isso com Homem-Aranha 3. Comenta aqui embaixo se você faz parte dos fãs que mudou de lado depois de Homem-Aranha 3, que conseguiu entender o potencial do Homem-Aranha do Andrew Garfield, do Homem-Aranha do Tom Holland e agora torce pelos caras também, tá? Obviamente que o Homem-Aranha do Tobey Maguire também é muito bom, tá? Agora a gente pode ver os três brilhando e não apenas um com os holofotes, enquanto os outros tiveram desenvolvimento ruins, não foram bons, não é Homem-Aranha de verdade. Você consegue sacar como que esse filme justifica todos os aranhas, justifica a falta do Tom Holland, né, de responsabilidade e tudo mais. Prova pra gente que o Homem-Aranha do Andrew também é brabo, né? Pô, pela baita participação, baita atuação que ele fez em Homem-Aranha 3, pelo possível gancho que ficou para um possível filme. Então, enfim, galera, esse filme foi importantíssimo para a história do Homem-Aranha no cinema e é por isso que agora tá todo esse movimento nas redes sociais, na internet e no mundo nerd. Se você curtiu o vídeo, já manda aquele like, tá? Se inscreve no canal porque a gente tá sempre produzindo muito conteúdo legal pra vocês, tá? Muito conteúdo bom, informativo, trazendo entretenimento pra vocês, tá, galera? Sempre ponderando o melhor aqui, o melhor vídeo, o melhor tema. Vocês sabem disso, tá? Já se inscreve aqui e acompanha a gente pra não perder os videozões épicos. Isso é tudo, nerd. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não esquece de deixar o seu feedback. Valeu e até mais!